Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Larissa Almeida e nós estamos aqui de volta com o nosso Podcristo. É isso aí, galera, pode comemorar, palmas, uhul! Eu sei que vocês estavam com saudade, eu também estava com saudade de estar aqui e nós temos muitas novidades para vocês. Tivemos que dar uma pausa, sim, né, porque tivemos que organizar algumas coisas, mas estamos aqui. E eu acho que vocês já perceberam, né, que tem aqui algumas coisas novas aqui. Nossa logo, nova. Achei linda, espero que vocês tenham gostado também. Mudou a cor. Nosso estúdio também tá diferente. Mudou a cor. Então, é isso aí, galera. Sempre buscando melhorar, né? Faz parte da vida. E aqui do meu lado, claro, com certeza vocês já perceberam, né? Não vou estar sozinha, não vou estar mais aqui alone, triste. Tem aqui uma pessoa agora comigo. Se apresente. Olá, pessoal, me chamo Beatriz e a convite do Podcristo estou aqui para conversar com vocês. Uhul! Eu tô muito feliz. Então, aí, gostaram, meu povo, da novidade? A proximidade, eu amei, né? Eu gostei. Minha comadre. E nosso convidado, sei que vocês estão aí aguardando, né, para saber quem vai estar aqui conversando com a gente. E nosso convidado, né, Bia? Pense em uma peça boa. Maravilhosa. Bora parar de fazer suspense. Tadadá. Vamos apresentar aqui nosso convidado, né? Você já sabe que é um homem que vai estar aqui conversando conosco. Então, seja bem-vindo, Padre Enéas. O melhor de todos que está tendo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a você que nos acompanha. Estamos aqui juntos. Viu? Sei que vocês gostaram da pessoa que está aqui. Prestar atenção aí na voz dele. Viu? Uma voz assim. Tá a voz de uma locutor. voz, um cantor. Gente, já iniciamos aqui, né? Mas antes de começar realmente a nossa conversa, como vocês sabem, o nosso podcast, ele utiliza Todos Podem Ver. Então eu vou me apresentar e depois vocês também podem se apresentar para o pessoal aí de casa. Né? Eu, Larissa, sou uma mulher preta, de cabelos curtos, cacheados, escuros. Hoje estou utilizando, né, uma blusa de gola alta e com uma manga assim, de babadinhos. Vai lá, Bia. Olá, pessoal, mais uma vez. Me chamo Beatriz, como vocês já sabem. Sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, lisos e hoje eu estou com uma camisa de manga azul. Vai lá, padre. Eu sou o Padre Enéas, sou homem, pardo, cabelo curto, barba, estou numa camisa preta. Agora todos bem apresentados, né? Todo mundo aí já se apresentou. Agora vamos iniciar a nossa conversa, que é o que todo mundo tá aguardando. Inclusive nós conversamos aqui bastante antes de começar. Aqui a gente já se conhece muito bem, mas eu quero que vocês também aí de casa conheçam essas pessoas. Sabia que está chegando agora, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor. E claro que vocês querem conhecer, né, o Padre Enéas. Como vocês sabem que o nosso podcast ele é uma realização da PASCOM, da Paróquia de Cristo Libertador. E, né, voltando agora com essa novidade, que o Padre Enéas é o novo padre da nossa paróquia. Isso mesmo. Gente. Padre, o senhor aceita alguma coisa? Aceito, uma água, sim. um suco, um café, um bolo? Suco. Um suco. Menino. Vamos lá, gente. Sei. Produção. Tem Tá patrocínio. calor, né? Sim, patrocínio. Tá vendo, padre? E quem Só está é bem patrocinando? Quem está patrocinando a gente hoje, o nosso episódio aqui, Doce Cozinha. Diz aí, Bia, pra galera, onde é que fica a Doce Cozinha? A Doce Cozinha fica na quadra 58, me corrija se eu estiver errada, na casa 40A, aqui pertinho da praça do Renascença 2. Na verdade, seria a segunda praça, Larissa. Isso, a segunda porque praça. a entrada do Renascença 2 é um pouco mais pra frente. Mas ela é bem conhecida aqui no Renascença. Chega em qualquer lugar e perguntem onde é a Doce Cozinha. Com certeza eles vão saber dizer. Tem os melhores lanches e quem trouxe aqui agora, a produção, trouxe o Tá suco vendo? do padre. Foi a Rita, Tá vendo? ela passou correndo aí. Nesse Mas, calor tem que tomar bastante Tem que líquido. Se hidratar, beber, se exatamente. hidratar, gente. Não esqueça, por favor. Vocês são plantinhas com emoções. Bolo, tem bolo também. Vai lá, Rita, traz aí, mulher.
Tem bolo. Pronto. Nossa Menina. patrocinadora tá chique, viu? Tá Disse que tinha vendo? novidade. Achei Tô gostando, chique tô gostando. O senhor pode ir fazer as honras, É. viu? Então, padre, a gente quer lhe conhecer um pouquinho mais. Quero que o senhor conte aí pra gente como que foi essa descoberta, né, da sua vocação, quando que foi, se foi alguém, se foi algo, quando que isso aconteceu. Conte aí um pouquinho pra gente. Pronto, eu sou natural aqui de Teresina, lá do bairro Vermelha. Desde pequeno eu sempre fui levado à igreja, principalmente pela minha avó. Os meus pais também costumavam ir, mas a minha avó foi aquela que sempre me levou à igreja, ao grupo de oração, e desde pequeno me colocou nas coisas da igreja. Eu entrei na igreja por conta da renovação carismática, foi um movimento que me atraiu, porque também atraiu minha avó. Só que depois eu fui ser coroinha, e aí no altar eu comecei a ter muito contato com o Padre Antônio Cruz, que é meu pai, né, eu considero ele assim. Foi ele que me ensinou muitas e muitas coisas. E entre essas coisas, foi ele que me ajudou a entender um pouquinho da minha vocação. Porque a vocação ela é sempre um mistério. A nós compete entender e aprender a lidar com a vocação. Mas Deus chama cada um de uma forma específica, num cenário específico, de um jeito específico. Porque cada pessoa tem a sua realidade. E Deus chama dentro dessa realidade. E aí o Padre Antônio Cruz me ajudou um pouco a entender isso. Eu, a princípio, pensava em ser médico, não queria ser padre, mas quando eu comecei a pensar na minha saída do altar para uma profissão, aí eu não comecei a ficar bem, né? Uma coisa interior me... Viu aquela crise? Meu Deus, e eu fora do altar, eu não me via distante do altar. E foi ali que eu fui conversar com o Padre Antônio Cruz e ele disse, será se você não está sendo chamado para ser padre? Aí ele disse, pode ser. E aí fui fazer todo o percurso que é próprio de um vocacionado, né? O apoio do pároco, da comunidade. Eu sempre tive uma vida inserida na realidade da paróquia, né? na comunidade paroquial. Isso me ajudou muito. E depois eu fui enviado pelo Padre Antônio Cruz para o grupo vocacional, que hoje eu estou à frente na diocese, coordenando, que faz o discernimento com os jovens. E aí depois fui para o seminário e hoje sou padre. E muito feliz sendo padre. E salvando vidas, né? Porque no início Sim. você tinha vontade de ser médico. Justamente. E agora está em outra posição, salvando também muitas vidas. E uma coisa muito interessante é que o padre, o senhor disse que quando tinha vontade de ser médico. E aí eu fiquei pensando nas crianças, que às vezes a gente pergunta assim, tem vontade de ser o quê? Sim. Dificilmente as crianças dizem que quer ser padre, né? E aí eu fico pensando também de como que nós, né, enquanto família, enquanto casa, como é que nós estamos conduzindo essas crianças para uma vida religiosa também, de mostrar para elas que existe essa possibilidade também. O padre, graças a Deus, teve aí a ajuda, né, teve um incentivo, um empurrão da avó, né, dentro de casa. Sim. E também de um grupo, né, que é a Renovação Carismática, né, deu esse início, né, da caminhada da vida cristã e como isso é importante. A casa, né, a família e também estar inserido em algum grupo para que você sinta esse chamado. Né? E outra coisa também que o chamado ele chega diferente para cada um. Né? Às vezes a gente... É muito difícil, gente. Eu acho que o discernimento ele é algo muito complicado. Muito difícil. Às vezes Deus está dando ali na sua cara e você não quer ver. Às vezes a gente não quer enxergar. O discernimento ele é uma arte, porque ele exige a capacidade de você se desligar um pouco, inclusive, daquilo que de verdade você deseja ou quer. Né? E aí o discernimento vai exigir justamente o cuidado para observar a realidade, escutar a voz de Deus, que é o primordial, e Deus fala sempre. Santa Teresa d'Ávila diz que Deus fala sempre. Se nós podemos falar com os outros e ouvimos os outros, quanto mais podemos ouvir a Deus. E ela diz, olha, quando é o coração que reza, Deus sempre responde. Então, Deus se manifesta. Tem a sua forma de se expressar, de falar ao nosso coração. E o discernimento consiste justamente nisso, em aprender a apurar a escuta. Dom Jacinto uma vez, disse no retiro nosso dos seminaristas assim, aproveitem para silenciar porque Deus costuma falar baixo.
né? E o discernimento é justamente entrar na frequência da voz de Deus, conseguir realmente entender o que de verdade Ele quer. Só que também no fundo a gente já sabe o que Deus quer pra gente, né? A gente é que fica... A gente parece que fica dizendo assim, não quero enxergar, não quero ver, mas no fundo você sente que Deus está lhe chamando para alguma coisa. E aí conseguir chegar à união da sua vontade com a vontade de Deus é o mistério da vocação. E você passou assim, por um momento de assim, de dificuldade de realmente saber se era aquilo ou foi de boas? Tem sim. O seminário é um lugar que a gente vive para discernir a vocação, né? Para se formar, para ser padre. O Papa Bento XVI dizia que o seminário ele deve ser a escola do Evangelho e mais do que um lugar, ele é um tempo. Mas claro que você enfrenta muitas dificuldades, sejam elas no âmbito pessoal, né? Da própria vida, da própria história. Tem gente que consegue passar por essas realidades, seja seminário, seja convento, ou outra forma de vida, de vocação, sem enfrentar algumas crises. Mas eu enfrentei algumas, não muitas, mas tem aquele momento que você fica, será se de verdade é isso? Será se eu vou realmente entrar, vou apostar minha vida nessa entrega? Eu vivi isso um pouco no meu 3º ano de teologia. Foi também aquele ano da pandemia, né, que as coisas se mexeram demais e ali provocou algumas coisas. Só que a crise não é ruim. A crise não é lugar de decisão. Ela lhe move. Você não pode tomar decisão no momento de crise. Seja para a vida sacerdotal, seja para a vida religiosa, seja para um matrimônio. Nunca numa crise você decide. Numa crise você reflete. Depois que passar a crise, aí você pode tomar uma decisão. Mas uma decisão tomada na crise, ela é muito perigosa. E Pode falar. Eu ia dizer que acaba sendo aquele famoso de supetão, né? A gente não sabe o que tá querendo, não tem a noção do que está acontecendo e toma uma decisão para poder calar ou acalmar aquilo que vem. E muitas das vezes, eu vi isso em algum lugar, que era falando sobre você não tomar decisões nem quando você está muito feliz, nem quando você está passando por uma crise, ou quando você estiver com raiva. Porque nesse você momento... Você está no extremo das suas emoções, Isso, né? são picos muito altos, então você não consegue discernir. E acredito também que o discernimento vem muito da nossa vontade de ter intimidade com Deus. Sim, sem dúvida. E outra coisa muito importante é de você nunca estar só, buscar também um direcionamento espiritual, gente. Com certeza. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente pensa que é aquilo e como diretor espiritual ele vai lhe direcionar, né, bem melhor porque ele está vendo ali de fora, ele não está sentindo o mesmo que você. Então ajuda bastante. Quem puder procurar um diretor espiritual. Você tem seu diretor espiritual? Tenho sim. Tenho porque preciso, né? Todos nós precisamos. Sim. E como é bom encontrar no diretor espiritual realmente um apoio, né? O diretor é aquele amigo que vai com você lhe acompanhando durante tempos e tempos, justamente para lhe ajudar a não perder o foco ou sair do foco, né? Ele é aquela presença que realmente consegue enxergar além do que você percebe. Com o Padre Antônio Cruz eu tenho muito disso. O Padre Antônio Cruz, nós temos uma relação muito profunda de pai e de filho de verdade. Nós somos muito diferentes, muito. Nós somos altamente diferentes, mas nós nos identificamos muito, né? E aí ele me ajuda, tem coisa que ele me faz enxergar que eu disse, eu não estava vendo de jeito nenhum, né? E parece que tira lá do escondido e revela. Eu sou muito grato a ele. Experiência dele, Isso, né? Ele tem bastante isso. experiência. O senhor Isso. é novo. Sou jovem, por sem dúvida enquanto, nenhuma. Por enquanto. Isso. Mas ele tem bastante experiência, tanto em comunidade quanto na missão enquanto padre. Isso. Então, ele seria uma das suas inspirações, porque é isso que eu queria saber do senhor. Quais são as suas inspirações quanto pessoas, imagens de pessoas que o senhor tenha ideia de assim, não, eu queria ser um pouquinho do que fulano é. Sim. Eu tenho muitas. Eu aprendi ao longo da minha caminhada do seminário e observando algumas características, inclusive de padres, para dizer, aquela característica ali eu desejo ter. Eu quero ter no meu sacerdócio. E claro que vai sendo uma costura, né? Eu tenho o meu jeito, tenho a minha personalidade, que é a base onde Deus trabalha, mas claro que eu observando o outro ali, eu vou pegando um pouquinho do jeito, de alguma coisa que naquela pessoa diz, eu queria fazer daquele jeito ou ser daquela forma. O Padre Antônio Cruz, eu tenho algumas coisinhas dele, né? Eu acho muito bonito a acolhida dele, porque ele acolhe a todo mundo, né?
Aquele questão do abraço, do falar com todo mundo, do cumprimentar, do estar presente, eu gosto muito de ter isso comigo, porque eu aprendi com ele. Aprendi com ele. Ele está sempre presente. Sempre presente. Se precisar ligar para ele, vai atender. Ele vai estar sempre presente. Deixa a comunidade mais à vontade, né? E a presença do pastor ela é muito importante. Mas eu tenho muitas inspirações, sejam santos, sejam da minha família, sejam de padres. Eu fui pegando algumas características e vou tentando ser um pouquinho daquilo que eu sou, mas aperfeiçoando para tentar ser cada vez melhor. Sobre o acolhimento, né, falando sobre isso, são pequenos atos que a pessoa pensa que não faz diferença, mas faz muita diferença na vida, né, de muita gente. Uma coisa que a gente fala muito do Padre Enéas, quando ele chegou aqui, o Padre Enéas ele gosta muito de abraçar, e as pessoas gostam muito dessa proximidade, porque a Assembleia está ali, vê o padre lá no presbitério e tem um distanciamento. Quando o padre vai sair e ele acolhe a pessoa com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão, isso é muito importante, que a pessoa ela se sente naquele momento muito amado, muito querido. Sim. Então, tanto o acolhimento, né, do nosso sacerdote, do nosso diretor, né, do nosso pastor é importante, como também é importante das próprias pessoas que estão ali dentro da igreja, de ter esse desejo, né, de acolher. Então, é um dom, um acolhimento, eu acredito que seja... Nem todo mundo tem esse chamado, né, essa coisa de acolher, mas é que é um exercício também. Se você percebe que você não tem, faça esse exercício de chegar, é um esforço, realmente é uma dedicação. Tem pessoas que é bem tímida, então é um exercício mesmo de dia após dia você tentar buscar se essa pessoa melhor e acolher o irmão, de olhar e falar assim, oi irmão, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso é muito importante para a nossa igreja conseguir cada vez mais almas, né, e estar resgatando, às vezes no simples ato, como a gente acabou de falar, de olhar e dizer seja bem-vindo. E a igreja precisa ser cada vez mais uma casa acolhedora. É isso que desde o começo aqui na paróquia eu tenho dito. Nós já somos uma paróquia acolhedora, mas nós precisamos ser mais. Quem chega à paróquia tem que se sentir em casa. Não pode sentir num lugar diferente, ou um estrangeiro, alguém que não pertence àquela realidade da comunidade. Por isso o meu gesto de abraçar até hoje, eu já estou com quase 2 meses na paróquia, eu tenho que ser o padre, só poderia me dar um abraço porque eu não podia ir naquele dia. Porque realmente é um contato entre o pastor e a comunidade. E a proximidade, ela é muito importante. De tal forma que, olhando para a Assembleia, eu posso dizer, esse é o meu povo. Sim. É o povo que Deus confiou os meus cuidados. E a Assembleia possa dizer, esse é o meu padre. Ele é o nosso pastor. Deus nos confiou os cuidados dele. E entender que isso é que faz a nossa proximidade, né? O cuidado, a atenção, a acolhida. Um bom dia faz muita diferença. Boa tarde faz muita diferença. Deus te abençoe. Quer um copo com água? Bem-vindo à igreja. Pode sentar. Senta aqui, olha. Tudo isso faz muita diferença. Para nós que realizamos muitas vezes pode passar despercebido, mas para quem recebe o gesto não. Às vezes um bom dia do padre, né? Alguém da acolhida que chega e diz, pode sentar ali, quer ficar ali, ou seja, isso muda tudo. É um simples gesto, mas que ele diz muita coisa. Eu digo hoje mesmo, pela missa de manhã, por exemplo, a tia da acolhida que me acolheu, ela disse, olha minha filha, seja muito bem-vinda, que sua semana seja muito abençoada. E eu fiquei, gente, obrigada, tia. Ai, obrigada, tia. E quer dizer que não é que ela nunca me viu, ela já me viu algumas vezes. Mas você se sente acolhido, por mais que às vezes a pessoa esteja falando automático, você está tão acostumado com a correria da vida, das pessoas passarem por você e elas não te cumprimentarem. Às vezes o trabalho é estressante, ou a tua convivência com as pessoas são estressantes. Quando alguém te dá uma palavra amiga, principalmente dentro da igreja, seja missa, seja em reuniões de movimentos, enfim. Quando você escuta essa palavra amiga, parece que sai aquele peso, sabe? Que fica, não, aqui eu posso ser eu mesmo, eu posso cumprimentar as pessoas, eu posso ser feliz como eu sou, porque em alguns lugares eu não posso. Então acho muito importante essa questão do Senhor ser acessível, porque a gente ainda tem muito a ideia de que o padre é lá no altar, e do altar ele vai para a sacristia, e da sacristia ele vai para a casa paroquial e vai resolver a vida dele caso ele tenha. E quando eu
fiquei sabendo da sua vinda para cá, fiquei muito feliz nesse sentido de já conhecê-lo, de saber como você era. Eu acho isso muito importante. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, Padre Toninho, aí, por ter ajudado. Não, eu acho muito importante. Eu gosto do contato. Porque o padre, ele é feito para a comunidade. Ele é dado à comunidade. E essa relação que me completa, assim, um abraço. O abraço, aqui, por exemplo, quando termina a missa, eu fico ali, muita gente vem pedir bênção. Ô padre, me dá uma bênção de uma imagem, me dá uma bênção porque eu vou fazer uma cirurgia, abençoa. E isso me deixa muito feliz, né? Tem uma troca de dons aqui. Hoje mesmo, quando eu falava da lista, né? Olha, eu fazia uma lista para visitar os enfermos, uma lista para poder visitar as famílias, tomar uma refeição. Padre, cada dia que bota, diz, calma que eu estou preparando ainda. Mas, ou seja, esse contato, nós temos sede de contato, de proximidade. E o Papa Francisco tem nos falado justamente de uma igreja que ela é mais casa. Né? Quem chega é bem recebido, é bem acolhido, pode entrar e dizer, não estou numa comunidade que ela é indiferente a mim. Porque a indiferença maltrata demais. A diferença dói demais. E nós, enquanto igreja, não podemos nos enxergar de uma outra forma que não seja como irmãos e irmãs. Então, quem está do meu lado, bem aqui na missa, que eu não conheço, não sei quem ele é, mas ele é meu irmão, ele é minha irmã. Então, o olhar para ele e dizer, qual é o seu nome? Eu vou rezar por você na missa hoje. Isso faz toda a diferença. E nós precisamos criar essa cultura da acolhida, de verdade. Né? Porque se nós criamos uma cultura da acolhida, nós vamos conseguir atrair mais pessoas. Ninguém fica num lugar onde não é bem acolhido. Eu não fico. Se eu chego num lugar que eu não sou bem acolhido, minha cara se fecha logo e minha vontade de ir embora. Sim. Se eu puder quando me eu tô retirar... bem que a pessoa fala bom dia e não fala assim com você, você já sente... Aí parece que vai um banho de água fria. Mas eu vou embora. Então, assim, acolher é parte da evangelização. Eu me lembro quando eu estava em Aparecida, fui com minha avó numa viagem e ela precisou ir ao posto de saúde de Aparecida, lá tem dentro do santuário. E dentro do posto tinha uma frase assim, acolher bem também é evangelizar. Aquilo disse, meu Deus, realmente, acolhida é uma forma de evangelização que faz toda a diferença. Toda a diferença. Se alguém chega à igreja e se sente em casa, pode ter certeza que ali pode começar para ela uma nova história dentro da igreja, dentro da comunidade. Com certeza. E de pensar também e de estender isso para os outros setores da sua vida. No seu trabalho, no trânsito. Isso. No trânsito, no dia a dia. Naqueles momentos que você está estressado ali de calma, respira e de tentar acolher, né, bem todo mundo. Os gestos de acolhida, eles podem permear toda a nossa vida. Aquilo que eu também dizia na missa, né? Nós somos o sinal de Cristo, o rosto de Cristo ao mundo. E Cristo acolhia com maestria, né? Sabia acolher super bem. Ele era o mestre da acolhida. Então a gente precisa imitar o mestre. Nós somos discípulos dele. Então a acolhida deve ser também o nosso forte, né? Em tudo, na igreja, na família, que às vezes a gente quer acolher fora e esquece de acolher dentro de casa. Que foi até algo que foi falado hoje também. Isso mesmo. Falei na homilia sobre isso. Quer acolher quem está fora, amar quem está fora, mas começa amando os de casa. Porque talvez é mais fácil amar quem está distante do que amar quem está perto. Né? E essa é a dinâmica do amor. Porque quem está perto a gente conhece ali todos os defeitos, todos convive, e continuar amando ou se decidir por amar, aí é o desafio. Gente, então é um exercício. A partir de agora, quando a gente sair, é de imitar, né, o mestre, aquele Senhor, que me veio para nos ajuda. salvar, para acolher bem os irmãos. Tem vezes que dá vontade de dar uma resposta, mas você respira. Aí diz, não vou responder. Eu saio de Não, às vezes eu não consigo nem raciocinar, pensar na resposta, só quero chorar quando a pessoa me trata mal. Me tratou. Por exemplo, no trânsito isso é muito importante, porque é altamente estressante, né? Demais. E às vezes você quer... Fechar o povo assim. Você se estressa com algumas coisas, com quem não segue a norma, com um sinal, com não sei o quê. E às vezes pode ser que um gesto seu provoque confusão, provoque um acidente. Você tem que pensar muito bem aquilo que eu vou fazer, o que pode ocasionar, né? O que pode gerar. Se nós nos acolhermos mais, a vida seria tão mais prática, o mundo seria tão mais bonito. Se nós tivéssemos a capacidade de dialogar. Vê bem, dialogar é uma arte que exige a escuta. Só que muitas vezes o diálogo não acontece. Por quê? Porque a gente não escuta. A gente está preparando o argumento para rebater o outro. Sim. Aí o diálogo não acontece. O diálogo é o ato justamente de escutar o outro, ou seja, acolher o outro, a fala dele, a opinião dele, o comportamento dele. Depois eu posso até dizer, não concordo. E não é porque eu não concordo que eu não acolhi. Né? São realidades distintas.
Você pode ter a sua opinião, você a sua e eu a minha. Mas nós estamos nos acolhendo. Inclusive a opinião diferente, dizendo, não, respeito. Vocês pensam diferente de mim, mas eu respeito a opinião de vocês. E a gente não vai virar inimigo por causa disso, não. Porque hoje em dia a cultura é essa, né? Não pensou conforme a minha cartilha, não afaste. faz parte do... E não é assim, gente. Exatamente. Não é. Isso é uma falta de maturidade imensa. Enorme, verdade. Quanto mais maduros nós somos, mais capacidade de dialogar nós temos, de escutar e de aceitar o pensamento do outro. E de acolher, né? Gente, realmente, aí é um exercício, porque, como o padre diz, que se a gente pudesse ter essa capacidade da escuta, tudo seria, e de acolher, tudo seria bem mais fácil, né? De viver, de conviver, que nossa sociedade hoje, bem caótica, muito barulhenta, que as pessoas não estão tendo essa capacidade de ouvir. Nem a paciência, né? De ouvir o outro, de ouvir a voz de Deus, não tem paciência, é tudo muito imediatista. Então, a gente tem que respirar, buscar acalmar e buscar realmente ouvir essa voz de Deus. Mas, padre, vamos lá. Continue. O senhor que é um padre jovem que se ordenou, né, recentemente, a gente vive numa cultura que acha que os jovens não têm responsabilidade, né? Acha que o jovem é imaturo. E a gente sabe que não. Né? Inclusive, temos o seu exemplo, né, de ser um padre jovem e que trabalha muito bem na sua comunidade. Como é que o senhor vê e pensa sobre isso, sobre ser jovem e ter certas responsabilidades? Olha, tem o seu peso. Cheguei pesado, né? Foi difícil. Chega, ele deu aquela Mas é porque respirada. isso é uma coisa assim que sempre veio dentro de mim e eu Sim. queria muito. A tua pergunta até me deu uma outra ideia, mas talvez ele até fale já. Tem o seu peso, porque realmente é uma responsabilidade. Só que nós jovens podemos assumir bem aquilo que nós queremos fazer sem nenhum problema, né? Essa cultura de ligar o jovem a ser irresponsável ou maturidade e a idade são coisas que não batem mais. São realidades distintas. Você pode ser jovem e ter bastante responsabilidade. Você pode ter uma idade avançada e não ter nenhuma maturidade. Então, quando a gente faz essa marca de, né, jovem e responsável, é quando você parece que chancela uma coisa sobre a pessoa que não corresponde com a realidade. Então, eu acho que eu, como jovem, assim, quanto mais desafiado eu sou, né, quanto mais convidado a agir eu sou, quanto mais se coloca na minha frente uma responsabilidade, mais eu assumo com alegria. E eu percebo isso nos nossos jovens, né? Demissão, cumprem. Responsabilidade, cumprem. E eu acredito que nós já mudamos muito a visão com relação à juventude. Nós já sentimos isso. Os jovens são bem mais recebidos, bem mais aceitos. Claro que um ou outro às vezes tem um certo recuo, mas também faz parte. É um processo que também para nós está sendo muito recente, né? Isso da juventude entrar, tomar um espaço, ser protagonista. Então eu acredito muito na força da juventude. E acredito muito que quando a juventude de verdade crescer cada vez mais com a identidade da igreja, aí nós somos capazes de mudar e de enfrentar a realidade. Eu, como padre jovem, digo a vocês, eu sou muito aberto aos mais velhos, gosto muito de escutar, Experiência de ouvir, deles, de né? perguntar, eu estava pensando em fazer isso, mas será se dá certo? Será se é bom? Pode o padre dizer, eu faria, eu não faria. No final eu sei que eu vou decidir, mas pelo menos a capacidade de pedir conselho eu tive, de escutar quem já passou, quem teve uma experiência, quem formou uma mentalidade. Isso é muito importante. Nós não podemos também cair nessa de querer caminhar sozinhos, fazendo o nosso percurso, sem compreender que nós não podemos agir sozinhos. Precisamos agir de forma comum, unidos. Por isso que eu bato muito nisso, da unidade, 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 unidade por conta disso. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. A própria Escritura diz, caminhar a dois é mais fácil, porque se um cai, o outro levanta. Imagina numa comunidade, né? Ou seja, quanto mais nós caminharmos unidos, tanto mais força de um levantar o outro nós teremos. E eu penso que a dinâmica é justamente essa, com relação à juventude. A juventude compreender que ela é igreja, ela é chamada a ser protagonista, a ter um espaço. E principalmente, que aqui foge da idade,
a ser amigo e amiga de Jesus. É essa a nossa identidade, é isso que faz toda a diferença. Se a gente adere a essa ideia, a essa mentalidade, a vida da gente muda completamente. Aí eu me entendo como jovem amigo de Jesus, eu me entendo como um adulto amigo de Jesus, como um idoso amigo de Jesus, e aí é só de verdade caminhar na esperança. Claro que ter responsabilidade também puxa, exige, né? Cansa, não é simplesmente fácil, é realmente exigente, mas faz parte, eu costumo dizer, faz parte. O cansaço faz parte, a exigência faz parte, o descanso faz parte. É importante saber conciliar tudo isso. Mas eu creio e acredito muito na força da juventude, tenho muita esperança na juventude, espero muito da juventude, como assim espero das crianças, dos adultos, de cada um precisa encontrar dentro da igreja o seu espaço, o seu lugar. Tem espaço para todo mundo. Não falta. Na igreja não falta nem espaço e nem trabalho. Tem espaço para todo mundo. Ontem eu dizia aos casais o seguinte: olhem, o altar espera por todos nós. A igreja aguarda cada um de nós. Quando eu falto, por exemplo, a missa na minha comunidade, meu lugar ficou lá vazio. Pá, da igreja estava lotada, tinha até gente em pé, tudo bem, mas o seu lugar está vazio, porque é o seu lugar. Não é o lugar que o outro substitua. Às vezes a gente se trata dentro dessa ideia nossa. Ah, não, eu não sou insubstituível. Tudo bem, em algumas coisas sim. Nós podemos ser substituídos com muita tranquilidade. Em outras coisas não. Para Deus, você é insubstituível. Ninguém substitui você. Você é única para Ele. Você é uma obra única das mãos dele. Então, quando você falta a missa, o teu lugar ficou vazio. Não tem outra que vai preencher. Quando você falta a missa, o teu lugar ficou vazio. Quando você falta a missa, o seu lugar ficou vazio. Né? Então, uma música que eu acho muito bonita, acho até triste, que diz assim: naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Ficou o seu lugar vazio. Por isso que eu gosto muito de dizer, venham para a missa, vamos nos unir, é o seu lugar, encontrar o seu espaço dentro da comunidade de Cristo. Pronto. E tem espaço para todo mundo, tem né? Reforçando isso. Espaço, trabalho, tem tudo. Trabalho que não falta, minha gente. Ei, padre, e enquanto o senhor estava se formando, e depois de formado, o senhor encontrou alguma dificuldade por ser jovem, algum tipo de preconceito, as pessoas não quererem lhe escutar ou não lhe darem voz pelo senhor ser jovem? Olha, assim, eu nunca fui desrespeitado. Nunca fui desrespeitado. Agora, eu sinto que às vezes tem aquela visão de, eita, é muito jovem, será se ele vai dar conta de fazer? Novinho demais. Né? Será se ele vai dar conta de fazer ou de realizar? Eu levo isso com muita tranquilidade. Talvez se tivesse um lugar a pessoa dizer, realmente, esse padre aí, tão novo nessa idade dele, ele vai dar conta. Mas assim, eu sinto muito respeito, apesar da minha pouca idade, pela figura do padre. Quando vem uma senhorinha e diz, ô padre, eu tenho a idade de ser sua avó, mas o senhor é o padre, benção. Vê que gesto bonito. Aí quando eu termino de abençoar, eu disse, benção, Deus te abençoe, padre. Né? É um gesto muito bonito. Mas a gente enfrenta, às vezes, tem gente que olha pra gente e diz, eita, é tão jovem, mas isso não me frustra nem me preocupa, não. Eu sei que eu tenho uma missão a cumprir, eu sei que eu preciso cumprir a minha missão, eu sei que se Cristo me mandou, por exemplo, para o seminário como formador, para a paróquia como um pároco, é porque eu preciso cumprir tanto a missão como formador e como pároco. Independente de ser visto como alguém que pode, alguém que não pode, que é muito jovem, que não é, eu vou cumprir minha missão. Missão dada, missão cumprida. Falando de missão hoje, assim, quais são as suas missões? Que a gente sabe que são várias. Sim. Eu estou no seminário como vice-reitor, sou formador na diocese dos propedeutas, aqueles que estão iniciando a caminhada vocacional. Sou pároco aqui na Paróquia de Cristo Libertador, tem acho uns 2 meses no meu ofício. Sou acompanhador vocacional da diocese, acompanho as vocações, aqueles que estão querendo entrar no seminário, a gente faz a preparação deles durante um ano, faz o discernimento para poder encaminhar o seminário. Sou coordenador do projeto Terra Sacerdotal, que visa reunir benfeitores que, em primeiro lugar, rezem pelas vocações, que é a primeira missão do projeto, e a segunda, que possam contribuir de forma financeira para nós mantermos os gastos, né, os custos do período de formação, e também sou assessor eclesial da renovação na diocese. Tá vendo? Tu conseguiu contar, porque eu não consegui não. Mas já tem uma função que o bispo vai me tirar, parei na segunda. Né, por conta das muitas funções. Mas ainda não sabe qual é. Como acompanhador vocacional.
Vai um outro padre assumir para eu poder ficar um pouquinho mais... Pra estar mais aqui. para outras funções, né? Menina, tem que ter um Isso. 10 Enéas aí. Um 10, dá conta. Minha gente, agora aqui, vamos lá, padre. Quem era o Padre Enéas na comunidade dele, antes de ser padre? Aqui me conhece. Olha, não vamos aqui. Vamos falar de idade, só do Padre Enéas. Eu sempre fui muito... Gente, a Bia serviu no encontro que o Padre Enéas estava vivenciando. Não me recordo disso. Ela tá antiga. Ela é Mas vamos antiga. lá. Eu sempre fui inserido na realidade da comunidade. Eu sempre fui muito responsável dentro da comunidade. Sempre tive isso desde o começo. Isso é uma coisa que eu tenho muito presente. Acho que a gente não pode tratar as coisas de Deus como se fossem qualquer coisa. Isso me fere muito. Eu não gosto. É uma coisa que me tira a paciência. É quando alguém quer tratar a obra de Deus como se ela fosse qualquer coisa. Ela não é qualquer coisa. Ela é a obra de Deus. Então tem que ser bem feita, bem realizada, com muito amor, com muita alegria, porque ela é obra de Deus. E aí desde pequeno eu sempre fui assim, eu sempre fui muito responsável. Eu sempre movimentei muito a minha comunidade. Eu andava nos grupos, eu gostava de visitar, eu gostava de conversar com todo mundo. Eu sempre fui assim. A comunidade foi me ensinando a sair de um garoto tímido, que eu era no começo, para um garoto mais expansivo, mais comunicativo. Isso eu aprendi tudo na Igreja da Vermelha. No começo eu era bem tímido. Tanto foi que quando eu fui querer ser coroinha, eu pedi para minha avó falar com o Padre Antônio Cruz. Que eu não tinha coragem de falar com o Padre Antônio Cruz. Aí ela fez ali o diálogo, intermediou, deu certo. Mas eu era muito tímido, eu me tornei Tinha quantos expansivo. anos, mais ou menos, na época? Quando eu fui ser coroinha, eu acho que o Padre Antônio chegou na Igreja da Vermelha, eu tinha 7 anos. 7 anos, isso. E aí acho que pouco tempo depois eu fui ser coroinha. Desse tamanhozinho. Bem gordinho. Era. Sim, gente, tem umas fotinhas. E se a pois gente conseguisse essas fotos pra mostrar. Eu mandei esconder todas. Dá um alô pra Porque tinha o mãe dele. Facebook, eu mandei esconder. Mas aí Tinha no eu fui de um menino muito quietinho, silencioso, para um rapaz muito expansivo, né? Chegou um tempo que já tá demais, tô falando demais já. Mas isso tudo, a igreja, a minha paróquia, me ajudou a formar na liderança. Eu fui me tornando líder dentro da paróquia. Aprendendo a lidar com tudo, né? Com a realidade, com a comunidade, com a administração, observando o Padre Toninho, as coisas que ele fazia, o jeito dele, as pessoas da comunidade. Eu cresci muito dentro dessa experiência. E creio que todo jovem, falando de jovem porque eu sou jovem, que entra na igreja, um movimento, né? Numa pastoral, vai sair líder. Se ele se permitir, inclusive, ser desafiado. Sim. Vai dizer, fala ali, faz uma leitura, faz uma prece, acolhe lá. Se você se permitir dizer, não, eu posso. Errei na primeira, uma vez me botaram para cantar o salmo, na primeira Eucaristia. Na minha primeira Tem quem Eucaristia. faça Não. cantar um salmo. Puxei errado, mas puxei. Eu estava lá Mas fazendo sua parte. e aprendi que eu não posso cantar. Que eu não tenho dom para isso. Meu dom é outro, então pronto. A vida segue assim. Uma voz dessa. Não é, mulher? Se Talento eu falando, muito que eu acredito que posso falar pela Larissa, nós vivemos, porque a nossa vivência dentro do movimento do EJC foi exatamente isso, de sair de uma pessoa tímida para uma pessoa mais falante. Olha onde é que a gente está Onde é que a gente está hoje, gente? Falando então, aqui. eu devo muito ao EJC isso, que foi um movimento que me deu... Eu já participava da igreja aqui há um tempo, fui para um outro lugar e hoje voltei para casa. Mas não tinha quem fizesse essa Beatriz ter uma conversa aqui, ó. Era só, oi, tudo bom? Se a pessoa falasse comigo, eu tava, oi. Cantar, para as pessoas verem. E canta muito. Jamais. E canta Obrigada. muito, né? Jamais. Ai, gente, para. Cantam mas para cantar também foi assim. Comecei cantando atrás das caixas de som. Lá na JC, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, que é a nossa Mas catedral. ainda fez parte do coral Isso, aqui. fiz parte do coral aqui durante um curto espaço de tempo. E aí arrumei uma amizade que me levou lá para Das Dores. E aí eu participava do EJC da Das Dores e do EJC da Paróquia da Nossa Senhora de Lourdes. Então eu conheci o Padre Enéas lá, o Padre Enéas ainda era seminarista. E foi isso, comecei muito devagar, aquela coisa... Hoje em dia, graças a Deus, com a graça de Deus, entendi que o dom que ele me deu é para ofertar para ele de volta. Então, é o que me motiva, exatamente servi-lo sempre da melhor forma, como eu gosto muito de dizer para as pessoas ao meu redor, principalmente quando estou em alguma missão,
que o sim das pessoas não é pra Larissa, não é pro senhor padre, não é pra mim. É pra Deus, que a gente tem que estar sempre dando o nosso melhor, porque Ele sempre nos dá o melhor. Sim. Menina, Sim. ó. Eu concordo muito com isso, de você sempre buscar dar o seu melhor, porque é pra Deus. E é uma das coisas que eu me estresso muito. Tu? Que eu me estresso muito, que é porque eu gosto de... Se eu tenho fui chamada para aquela missão, eu gosto de fazer aquilo com muita excelência. Porque eu vejo que aquilo ali é para Deus. É uma obra grandiosa. E eu não gosto de ficar ali na margem. Eu gosto de ir e me doar. Se não deu certo, se não foi bom, passa, a gente vai para outra. Mas a gente tem que buscar dar o seu melhor. E por que eu digo que eu me estresso? Porque a gente vê muita gente na margem. E a gente quer dar esse empurrão para as pessoas, para elas irem, né, para águas mais profundas, para elas não ficarem ali na margem. Porque elas têm medo. E isso, o medo também faz parte. Sim. De quem tá na caminhada, o medo faz parte da vida de qualquer cristão. Sim. Mas confiar em Deus, né, e acreditar que Ele vai estar ali com você, né, é uma certeza que você tem que ter na sua vida. Que se Ele lhe confiou aquilo ali, Ele não vai lhe deixar desamparado, jamais. De maneira E alguma. sobre isso de estar falando, também fui uma menina muito tímida. Ainda sou tímida, né? Eu visto assim, não, agora eu vou vestir aqui meu... Eu tenho um alter ego chamado Larissa Almeida. Essa aqui é a Larissa dentro de casa, é a Larissa Almeida. E aí, como Deus ele é maravilhoso e como Ele faz grandes coisas na nossa vida, se a gente permitir, né, e confiar nele. Porque falar em público, nós estamos aqui 3 pessoas, né, que passamos por isso e vimos quão grande foi a graça de Deus na nossa vida. Né, de estarmos hoje aqui falando dele, e por que não falar dele? Né, a gente sempre bota muita dificuldade de falar de Deus com medo do que as pessoas irão lhe julgar, falar, mas Deus ele é amor, Deus ele está ali com você, por que não falar dele? Então, quando eu entendi isso, né, então, quando eu passei a ter esse pensamento, eu tive mais coragem. Vou falar de Deus, Deus fez tanta coisa boa, vou falar o que Ele fez na minha vida, vou compartilhar as coisas boas de Deus para as outras pessoas. Então, Deus ele fez Isso é uma grandes coisas na questão minha de vida. identidade. Eu acho que ela é muito importante para nós, enquanto católicos. A gente não pode se furtar aquilo que nós somos. É a minha identidade. Eu sou católico. Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo onde eu estiver. Minha missão. O batismo me conferiu essa missão. Pelo batismo eu tenho o dever de falar de Deus. Eu posso falar de Deus de variadas formas, usando palavras, em silêncio, pela força do testemunho, pela presença, mas nunca deixar de falar de Deus. E de variadas formas. Acho que a gente precisa aprender a colocar mais isso, realmente, de falar de Deus no cotidiano da vida da gente. Né? Eu fico admirado quando eu vejo, por exemplo, alguém caminhando no centro com o texto na mão. No ônibus com o texto na mão. No banco está com o texto na mão. Né? Outra pessoa ali está com uma Bíblia, que eu olho e digo, católica. Sabe? Ou seja, nós estamos dizendo assim, não, nós temos uma identidade. E a gente não pode ter medo de assumir essa identidade. Ela é a nossa identidade. Ela faz parte da gente. Né? E não ter medo de mostrar realmente a minha identidade, o falar que eu sou católico, né? O falar de Cristo às pessoas, anunciar as maravilhas que Ele fez na vida da gente. A gente fala tanta coisa e às vezes esquece de falar o essencial, que é dele. E é a missão nossa enquanto discípulos. Todos os dias está levando a palavra de Deus para todos os lugares, né? Para todas as pessoas. E aí, Beatriz? O que a senhora quer de mim? Vamos finalizar aqui este momento. Sim. Nós já estamos chegando aqui nos nossos finalmente. Acabou. Falamos muito. Passou Quase. Rápido, né, gente? Pronto. Eu achei que passou Você rápido. quer ficar mais? Era assim, uns 40 Aí depois de minutos. gravar a segunda etapa. A parte 2, Eu não perguntei isso. Mas como foi a sua chegada aqui na paróquia? É verdade. A minha chegada... Se sentiu acolhido? Demais. Como foi assim o chamado? Na realidade, eu tenho uma provisão no seminário. Provisão é um documento que o bispo nos entrega, nos confiando a missão conforme o tempo, né? Então, no seminário eu tenho provisão até fevereiro de 2024. E aí, quando foi em junho, o bispo me chamou e disse, Padre Enéas, o senhor vai para a paróquia de Cristo Libertador. O senhor vai assumir lá a missão de ser pároco e tudo mais. Aí eu disse, sim, senhor bispo.
Mas foi assim, uma conversa muito boa, né? Ele disse, olha, o Deu senhor é um aquele padre medinho. jovem. Não fiquei com medo porque eu já conhecia a paróquia, Ah, é verdade. né? Já tinha feito Já tinha celebrar passado algumas por missas aqui como aqui. seminarista, Sabia né? que todo mundo iria me acolher muito bem, e realmente é assim que eu me sinto, eu já me sinto em casa. Então, hora que eu disse, meu Deus, eu já sou pároco daqui. Porque tá muito recente ainda, acho que não tem nem 2 meses, mas já tem uma proximidade com as pessoas, uma identidade. E aí, quando ele me disse, olha, você vai lá para a Paróquia Cristo Libertador, eu fiquei muito feliz. Feliz demais, que eu estava realmente querendo me aprofundar na experiência pastoral. E aí ele disse, mas o senhor não vai sair de seminário, você fica no seminário e fica na paróquia, o senhor se organiza tanto para um quanto para outro. Tá bom, Dom. E cheguei aqui no dia 5 de julho. Fui muito bem recebido, foi uma festa muito bonita, fui muito bem A acolhido. missa foi linda. Foi um momento muito bonito. E estou aqui muito feliz, muito realizado. Espero ficar bastante tempo. A gente Nós espera também. também. Por favor, gente. Espero cumprir bem minha provisão aqui, mas estamos aqui a serviço da igreja e buscando cada vez mais construir uma comunidade com uma identidade que é própria da nossa paróquia. Isso é o mais importante. Levar essa identidade à frente. Mulher, alguma esse coisa? homem, Ave Maria. Mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo aqui ao acolhimento. A palavra de hoje, gente. Acolhimento. Acolhimento. Aprendam. Vai dar tudo certo. Acolhimento, tanto dos meninos que fizeram o convite, do senhor, de conversar com a gente, de ter sido tão aberto, de ter nos ajudado também, porque as suas palavras nos fizeram pensar e com certeza foi muito enriquecedor esse certeza. momento com o senhor aqui com a gente. Então, muito obrigada pela sua presença. Sempre E quando tem uma obrigada pessoa pelo que a gente convite. aprende muito, né? Ouvindo o que as outras pessoas têm a dizer, né? Como a Bia está dizendo, agradecer, né? Está retornando a esse projeto de evangelização que é muito bonito, né? De estar retornando com o Senhor aqui, compartilhando as E suas eu experiências. agradeço bastante a nossa PASCOM da paróquia. Vocês sabem o quanto que eu sou grato a vocês. Conversamos sobre isso, mas vocês não são funcionários ou profissionais. Vocês são amigos que falam de um amigo e comunicam isso através daquilo que vocês têm aptidão, fotografia, vídeo, Verdade. podcast e por aí nós vamos, né? Mas agradecer muito o serviço, a disposição de vocês e saber que vocês exercem uma missão muito bonita, que é a capacidade de atrair pela comunicação. Essa experiência ela é profunda, muito bonita e vocês têm todo o meu apoio, toda a minha confiança, sabem que eu estou aqui disponível para ajudar em tudo que for preciso e tem muitas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus e Ele usa vocês, Ele nos usa para isso. Voltar mais vezes também, né? É, sim. O senhor falou a bem que parte na parte dois. 2. Tem a parte 2 Vocês depois. anotaram aí, né? Ele falou Aqui da tem um parte dois. presentinho Olha! da Pascom. Tá vendo, minha Achei. pastora? Entre chique. os hipóteses. Cadê um dos nossos patrocinadores também? Cadê a Eita, Lô? rapaz, obrigado, viu? Achei Ó, chique. tô chique. Rapaz, tô Qual é a bonita. sua cor favorita? Azul. Olha só. Também, acertaram. Gente, é a minha cor favorita também. Gosto muito de azul. Demais. Foi? Fizeram a pesquisa. Mas muito obrigado, viu, Pascom? Muito bonito. Gostei mesmo. Vou usar. Vou usar porque de vez em quando eles pegam meu celular também. Pra não dar nenhuma queda no meu celular. Eita, ele tá no celular de todo mundo aí. Então, mais uma vez, Padre, muito obrigada. Que Deus abençoe sempre. Você é sempre bem-vindo aqui para estar conversando. Nossa conversa hoje foi ótima. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada. E é isso, né, É Larissa? isso. Tem que dar tchau. Vamos lá. Temos que dar tchau. Aguardem a próxima, né? Sim, a próxima. Pronto. É hora de dar tchau. Essa é um beijo, galera. Então, galerinha aí de casa, esse foi nosso episódio O Retorno. Gostei do nome. Você gostou com também? muitas ficou novidades, bom. O Retorno. Gostei. Com muitas novidades, né? Como vocês puderam ver. Então, nós também contamos com o apoio de vocês. Siga as nossas redes sociais, o perfil do Instagram da paróquia, Paróquia de Cristo Libertador Renascença 2. Siga também o nosso Pôr de Cristo, divulgue para que, né, a obra de Deus alcance muita gente. Então, a gente conta também com esse apoio de vocês que está aí em casa. Então, vamos lá finalizar o nosso episódio de hoje. Beijinhos. Tchau, Deus abençoe. Tchau.